Muito bem, mais uma vez, vamos iniciar mais uma aula, falaremos sobre anotação de enfermagem, certo? Bora lá. Primeiro eu gostaria de salientar a resolução 429 de 2012 do COFEN, que ela dispõe sobre o registro das anotações dos profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte, tradicional ou eletrônico. Então, a resolução 419 trata sobre todas as anotações inerentes ao paciente que tem uma ligação com o paciente. Seja o prontuário tradicional, aquele antigo mesmo, de papel que todo mundo está acostumado, ou seja, num sistema de gestão hospitalar, que geralmente é o SGH. Muitos hospitais estão utilizando. Então, essa resolução, ela dispõe destes registros, certo? Outra resolução muito importante é a 564 de 2017, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Trata sobre a responsabilidade do profissional. Então, todos esses registros, né, são anexados, são confirmados aí perante a lei. Então, são normas que devem ser seguidas não só por questões aí, de regras hospitalares, mas também para que o profissional ele possa, se necessário, se defender ou comprovar procedimentos e ações dele para com o paciente e registrar também tudo que foi feito durante um plantão. E essas resoluções garantem que esses registros terão peso, terão aí a garantia perante a lei, certo? Então elas podem sim serem usadas como prova no momento aí, se necessário, por exemplo, de defesa, certo? Então isso aí despenca em concurso, tá bom? Gravem essas duas resoluções aí que são bem importantes aí, principalmente para quem quer fazer as provas aí da prefeitura. Então vamos lá. É importante que o profissional ele utilize o carimbo, tá? No prontuário. O que vai conter no carimbo? O número do seu registro devidamente atualizado. É importante que esse número esteja atualizado com o registro do conselho, tá? Tem gente que coloca florzinha, ursinho no carimbo, né? Mas o que precisa ter? O seu nome, né? Sobrenome e cargo, tá? Então, se você é técnico de enfermagem, vai estar técnico, auxiliar de enfermagem, auxiliar, abaixo do seu nome e logo abaixo o número de registro, que vai ser o mesmo que vai estar na sua carteirinha lá, tá bom? Professor, mas é um registro, né, provisório, eu posso fazer um carimbo? Pode e deve, tá? E em seguida você faz a sua assinatura, que deve estar também registrada no banco de assinaturas do hospital, certo? Bom, a data e hora, identificação do paciente. Então esse aqui que vocês estão vendo aqui desse lado é um folhão de anotação, né? O que é esse folhão de anotação? Então toda a equipe, não só você, vai anotar os procedimentos, né? Vai anotar tudo que você acha que é inerente, que acha que é importante fazer a anotação. Tem que conter data e hora, né? Então, lá no início, quando você abre uma folha, tem lá a data e sempre que você anotar, você tem que marcar lá a hora da sua anotação, para que haja um controle cronológico, por exemplo, das suas ações e procedimentos, ou daquilo que o paciente relata ou se queixa. E também com a hora do momento onde você houve a sua intervenção. Um exemplo, 21 horas, o paciente José Silva Neto se queixou de dores de cabeça, score 8, né? Anotou lá, né? 21h30 foi medicado conforme a prescrição médica, de acordo com a orientação, né? Então você anotou a hora e em seguida, né, esse tempo que você levou para falar com a equipe, para preparar o medicamento, também é importante anotar. Essas ações
elas são avaliadas pela equipe de melhoria contínua do hospital, para que de repente haja até novas contratações, tá? Para que o número de funcionários sejam bem distribuídos em determinados setores, certo? Então, tem que conter nesse folhão lá data e hora, e outra coisa não menos importante, identificação do paciente. Então, no folhão deve conter uma etiqueta ou o nome do paciente com número de prontuário, passagem, tá? Esses números têm que ser os mesmos que a etiqueta do paciente aqui de identificação no braço. Isso é muito importante, certo? Muito bem. Existem siglas padronizadas, né, que você pode utilizar para que a sua anotação não fique tão extensa, né? Então, SSVV, sinais vitais. Tomem notas disso, né? Anotem lá no seu caderninho, para quem ainda não decorou, anotem lá no seu caderninho essas siglas na última folha ou na contracapa, para que você tome nota aí durante o seu estágio, durante os seus, de repente, para quem já faz algum tipo de trabalho como cuidador, por exemplo, faça suas anotações também. Ah, professor, mas eu sou cuidador, eu trabalho numa casa de repouso, tem lá um prontuário que são anotadas. Anote tudo, porque é importante para depois você ter um respaldo aí frente às suas ações, os seus cuidados. Então aqui são algumas siglas, tá? A maioria de vocês já conhecem, quem não conhece, tomem nota, tá bom? Outra coisa que é um grande problema, em vários aspectos, são as rasuras, tá? Por que é um grande problema? Porque aqui na rasura, aqui ó, vamos lá, o item 3 aqui, né? Então, dieta integral para diabético, né, DM. Nós temos aqui um soro fisiológico a 0,9%, 1.500 ml, para correr em 24 horas, tá? Aqui nós temos o item 3, né, de Tazocin, 2,25 mg, de 6 em 6 horas. Foi feito meio-dia aqui ou foi bolado? Eu não consigo entender. O convênio não vai pagar, se for um hospital particular. Então, existe uma coisa chamada glosa, tá? Não sei se foi checado, não sei se foi feito. Tá bom? Caneta azul, caneta vermelha, né? Caneta azul ou preta. Começou azul, termina azul. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O omeprazol, 40 mg, uma vez ao dia. Cadê meu cursor? Tá lá em cima. Aqui, ó. Uma vez ao dia. Bolado e checado ao mesmo tempo. HGT, 6 em 6 horas. Não tá nem feito, né? Administrado. Aqui tem um esquema de insulina, né? 18, 80, o que foi feito aqui? Bom, tem um rabisco aqui. Bom, dá pra ver aí que tá bem ruim essa prescrição. Ah, professor, mas na realidade não é assim, né? Na realidade as coisas são bem melhores. Não, existe coisa pior. Então isso aqui é o que não se deve fazer, certo, pessoal? Aconteceu de rasurar, aconteceu de, por exemplo, você marcar aqui algo que você checou e não fez, né? Você deve sim bolar, no entanto, fazer uma anotação lá na folha de anotação, constando o que não foi feito, certo? Então você vai lá no folhão, tá vendo? Lá no folhão, e anota o que não foi feito. E passa em plantão. Por que passa em plantão? Porque o colega, ele precisa aprazar o medicamento de forma correta. O que é aprazar o medicamento? É colocar os horários aqui, ó. Então, se você não fez, consta que fez e não anotou, ele vai calcular aqui de 6 em 6 e seguir a vida. Então, você precisa passar em plantão e fazer a anotação, certo? Por que não só passar em plantão, professor? Porque se ele esquecer que você falou, se está anotado, no outro dia, quando a sua supervisão chegar e falar, olha, você não passou em plantão, que o medicamento foi suspenso, ou ele estava em exame, você não fez o medicamento e isso gerou um atraso no antibiótico, por exemplo, ah não, mas está anotado. Então você vai ter um respaldo frente à sua anotação,
certo? Então a anotação ela deve ser como, gente? Precisa e concisa. Não adianta você ficar floreando muito. Não adianta você ficar fazendo aí um monte de uma redação. Tem que ser objetiva, eficiente, organizada e técnica. O que é organizada? Você começa, tem início, meio e fim. Você começa às 7 da manhã, você recebe o plantão, você fala o que você vê, o que você está vendo, grades elevadas, você está vendo aí um paciente, os sinais vitais estão normais, estão alterados, tem algo importante de alteração que você precisa anotar ao receber o plantão. Em seguida, você vai começar a anotar os seus procedimentos. Você não começa anotando das 8 da manhã, depois 7, depois 11, depois 13, depois... Não, você tem uma ordem cronológica, você tem uma ordem, né, de cabeça aos pés, você tem uma organização aí na sua anotação. E sempre de forma organizada, com uma letra legível e uma linguagem própria. Própria, gente, de profissional da saúde. Certo? Não vai escrever lá, amiga sua louca. O paciente está surtando. Não. Linguagem técnica. Certo? Vamos começar a trabalhar isso, inclusive, no nosso dia a dia aí nas aulas, tá bom? Então, o que é anotar? Você vai anotar o contexto do paciente. Procedência, de onde ele veio da sua casa, de ambulância, trazido por socorristas, familiares. Você vai anotar os sinais vitais, lembram o SSVV? O estado geral do paciente, sonolento, torporoso, agitado, confuso. Os dispositivos que ele mantém, recebe oxigênio, sonda, né, curativo, locomoção. Ele veio trazido de maca, no carro de família, ele deambula, ele utiliza cadeira de rodas. Queixas e perguntas, refere dor, queixa-se de dor, né? Questionou sobre alta. Orientações que você forneceu a ele e famílias. Você forneceu alguma orientação? Por exemplo, senhor José Siqueira, né? O senhor está recebendo aqui um protocolo de queda do hospital. É importante que as grades estejam elevadas. Quando o senhor precisar ir ao toalete, é importante que o senhor acione a campainha e aguarde até que o enfermeiro venha ajudá-lo. Por que anotar essa orientação fornecida a ele e aos familiares? Se esse paciente tem uma queda de própria altura e você não forneceu essas informações, você anotou, então você vai ter um respaldo legal. Posicionamento do paciente, principalmente no que diz respeito a lesões de pele, mudanças de decúbito. Registrar com detalhes procedimentos que você fez, procedimentos que foram suspensos e os procedimentos que estarão pendentes a serem feitos no próximo plantão. Isso é super importante de anotar. Administração de dieta, principalmente, gente, por sonda, tá? E catéter. Por que isso, gente? Acontece muito, mas acontece muito, mas acontece muito, mas acontece muito que você passar o plantão e uma sonda estar obstruída, deslocada, sacada. Então você sempre quando for administrar o medicamento, lembra da aula passada, você não testa a localização da sonda, né, para ver se ela está alocada certinho. Você anota e depois o cuidado com a sonda, por exemplo, a sonda nasoenteral. Você não lava o dispositivo para que não ocorra a obstrução, então você tem que anotar isso também. O início da dieta, do final, testagem da solução utilizada, por exemplo, você usou a testagem com água filtrada, você testou um dispositivo intravenoso com soro fisiológico a 0,9%, lá uma solução salina. Tudo isso tem que ser anotado também. E principalmente, né, gente, intercorrências. Você vai anotar o que deu errado, o que não deu. O paciente ele foi para o banho e acidentalmente sacou o acesso venoso periférico. Anota que foi no banho, né? Foi sua culpa? Talvez, sim ou talvez não. Anota, né? O pior é não anotar. Então, encaminhamentos e desfechos. Encaminhei ao setor de ultrassonografia, né? Retorna do setor de ultrassonografia, né? Sem intercorrências. Então é importante aí todos esses aspectos aí.
Bom, gente, para finalizar, registrar deve ser um hábito, né? Tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, tá? Registrar com qualidade uma meta. Então, todo dia que vocês saírem para trabalhar, pensem muito sobre isso. Essa é uma aula que eu vou inclusive mandar aí para vocês em PDF para que vocês tenham guardados e registrados aí os principais aspectos que devem ser anotados, ok? Mais uma vez, um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus.